Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos falar sobre o filme O Hobbit, A Desolação de Smaug, que é um filme de 2013. Ele procedeu ao filme de 2012, que era o Hobbit, Uma Jornada Inesperada, e continuou dentro da mesma linha e qualidade a retomada do que havia acontecido nos anos 2000, que foi a obra grandiosa do Peter Jackson, O Senhor dos Anéis, a trilogia original. Nesse momento, agora que os anões e o Bilbo, eles conseguem adentrar a, a antiga mina dos anões e o, o Hobbit, né, o Bilbo Bolseiro, que havia sido contratado como o ladrão, né, ele vai então entrar em contato com o Smaug e tentar recuperar a Pedra Arken. E aí o que vamos tratar aqui, especificamente, esse filme já foi muitíssimo comentado, ele tem várias camadas, vamos tratar de uma camada muito específica, que é o significado do dragão. Né? O dragão, na obra do Tolkien, porque perceba, se o dragão ele tem inúmeras significações diferentes, ele é, em certo sentido, um símbolo arquetípico, no sentido junguiano do termo, mas dependendo da cultura, ele vai variar. Então, o dragão, por exemplo, da China, ele tem uma outra significação. O que nós vamos falar aqui, então, é dessa figura do dragão na obra do J.R.R. Tolkien e que, em certo sentido, o Peter Jackson levou de uma forma quase ipsilíteris, né? Quer dizer, na letra lá do Tolkien, não há grandes modificações, pelo menos eu não consigo vê-las. O dragão, e aí estamos falando do Tolkien, o dragão, ele é atraído naquele momento, isso foi mostrado no primeiro filme, aqui vamos nos focar no filme, sem focar muito na obra literária, mas o dragão ele é atraído justamente no momento de maior prosperidade. A gente lembra lá que os anões estavam produzindo, construindo, acumulando mais e mais ouro, e inclusive essa riqueza estava fluindo para a cidade de Dali, que são duas cidades aqui que são contrapostas, né? Dali, ou a cidade do Vale, ela é uma cidade que é mostrada no primeiro filme como a cidade da riqueza, a cidade da prosperidade. E no segundo filme, a gente sabe pelo primeiro que Dali foi destruída e eles migraram para aquela cidade portuária que lembra um pouco, em certo sentido, Veneza, né? É, mas que é bastante deteriorada, que é Esgaroth. E aí, aqueles moradores de Esgaroth, eles vivem naquela condição precária porque vivem sob duas sombras que são um tanto quanto ameaçadoras. Aliás, eu colocaria uma terceira sombra. A primeira sombra é que eles estão muito próximos do dragão. Então, algumas daquelas pessoas, quando mais jovens, elas conviveram com aquela destruição que foi causada pelo Smaug. Dentro da cidade você tem políticos corruptos que fazem com que a pobreza permaneça. E, para além, você tem a cidade lá da Tauriel e do Legolas, e do pai dele, no caso, né? Que era o rei. Que, nem tanto pela figura do Legolas, mas muito mais do pai dele, né? Mostra uma certa indiferença. Não faz mal, mas ao mesmo tempo longe de fazer o bem. Então, Esgaroth vive sobre essas causas que culminam numa condição bastante precária. Ao mesmo tempo, o Bilbo, então, entra em contato com o dragão, e o dragão ali, ele é aquele que acumula. E não só acumula, mas não divide. E nessa não divisão, ele é vaidoso. E como extremamente vaidoso, ele se torna então um acumulador cujo único prazer é privar os outros dessa riqueza. Ele toma, ele é atraído pela riqueza, ele é atraído pelo poder. Né? E esse poder faz com que
ele prive todos os demais e cria, assim, condições precárias. Essa é a figura do dragão. Ao mesmo tempo, essa figura do dragão, ela é bastante cobiçada, porque o dragão ele espelha na obra do Tolkien, o Peter Jackson seguiu essa linha, a questão do poder. Então, esse poder ele é bastante cobiçado pelos anões. E a gente observa que quando o dragão é vencido lá no terceiro filme, e aqui só lembrando, eu acho que já deu para perceber que o vídeo tem bastante spoilers, tá? Se você nunca assistiu essas obras, eu realmente não quero tirar a tua graça de assistir, tá? Sugiro que você assista. É mais importante, muito mais importante que você assista do que verificar aqui o meu vídeo, né? Tem bastante spoilers, tá? Então, assim, o que se percebe é que logo depois que o dragão é vencido, lá no terceiro filme, comecinho do terceiro filme, né? Esse poder, ele flui para o Thorin, né? Que é o escudo de carvalho. Ele se torna um novo dragão, né? Que é uma doença da mente, a doença do dragão, como é chamada. O dragão é, ao mesmo tempo, cobiçado por forças maiores, que é uma outra característica, né? A obra do Tolkien mostra que sempre há uma força maior. Se a gente observar a mitologia que o Tolkien criou, existem forças, inclusive, maiores do que o próprio Sauron, né? Dentro da grande mitologia que o Tolkien criou. Sauron parece o senhor daquele mundo, né? O que é, em certo sentido, o Tolkien ele era católico, o que é, em certo sentido, uma representação do diabo, ou de figuras como Apolion, alguma coisa do tipo. Mas essa é outra história, né? Mas, no caso, essas figuras sempre existem figuras superiores, assim como aos elfos existem os Eldar, existem sempre figuras superiores. E essas figuras superiores, no caso aí representadas pelo Sauron, que está tentando voltar, né? E isso é mostrado também nesse segundo filme, elas cobiçam muito fortemente o dragão. O Tolkien escreveu O Hobbit de forma posterior ao Senhor dos Anéis. Isso é interessante porque foi também a linha que foi seguida pelo Peter Jackson. E ele colocou essa obra muito como uma obra que ora era para os filhos pequenos dele, ora também ele mandava algum material para o filho que estava na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Então, boa parte dessa obra aqui é um reflexo daquilo que o Tolkien viveu. O Tolkien, junto com o seu principal amigo, que era o C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, né, Cristianismo Puro e Simples, eles tinham um outro grupo de amigos ali na Inglaterra, no qual eles se reuniam e muitos desses amigos deles foram para a guerra e morreram. Então, esse tema da guerra, esse tema do sacrifício, esse tema do autossacrifício mesmo, né? Muitos dos que se alistaram para ir para a guerra sabiam que tinham 90% de chance de morrer, quer dizer, é um autossacrifício. Ele era um crítico dessa condição, desse tipo de alistamento, né? E ele coloca muito disso na sua obra. Então, O Senhor dos Anéis, O Hobbit, ele fala também sobre guerra e prenúncios de guerra, que eram factuais na época dele, por conta da Primeira Guerra, por conta da Segunda Guerra, e que é um tema que o catolicismo, do qual ele faz parte, também traz fortemente, principalmente pela tradição católica, mas também pela leitura da Bíblia, né, os rumores de guerra, como está lá nos Evangelhos. Muito bem. Mas então, o Tolkien ele mostra lá que o dragão ele era cobiçado pelo Sauron, né? Ele era cobiçado pelo Sauron, assim como as riquezas. A gente vê que assim que o dragão morre, a primeira coisa que acontece é que vários povos, e aí é onde vai ter a Guerra dos Cinco Reinos, né, vão tentar depois cobiçar a montanha, as minas, por conta do tesouro, né, daquela riqueza toda. Mas o Sauron, na minha opinião, ele quer utilizar o dragão como arma para sua guerra. Seria uma grande aquisição. E aí só me vem realmente, aqui é uma opinião minha, eu nunca parei muito para pesquisar muito a fundo, mas me parece que o Tolkien tinha em mente a bomba nuclear. O dragão seria como aquela arma
lembremos que o bombardeio, o ato, na minha opinião, o ato mais perverso que já foi perpetrado pela humanidade, por uma nação, é o bombardeio a Hiroshima e Nagasaki. Uma perversidade, uma catástrofe sem tamanho, né? Me parece que o Tolkien vai nesse sentido de mostrar que aquelas forças do mal, representadas pelo Sauron, queriam o dragão para utilizá-lo como uma bomba, né? Uma arma letal, da qual ele poderia inclusive vencer a guerra. Bom, esse vídeo aqui é um vídeo de comentário sobre o Smaug, também um comentário sobre o segundo filme, que é de 2013, A Desolação de Smaug, que é um grande filme, e é mais para a gente verificar isso, né? Essa figura do Smaug como uma arma que tem reflexos culturais e históricos e que remontam, em muitos sentidos, primeiramente, a questão da Segunda Guerra Mundial, as guerras em si, mas também o Smaug como aquele que é o acumulador, aquele que acumula pelo mero prazer de acumular e de ter poder e que priva populações inteiras dos benefícios que poderiam vir dessas riquezas. Se você gostou do vídeo, eu peço aquele basicão, um like, um comentário, um compartilhamento. Vamos ficando por aqui. Obrigado.